noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos para uma live super sensacional sobre as práticas integrativas e hoje a gente tem uma convidada que vai falar de energia. Então, nós estamos aguardando a nossa convidada, aguardando o pessoal entrar. Oi, Sam, boa noite, tudo bom? Oi, Camila, boa noite. Vou botar você no ar aqui e aí a gente vai conversando enquanto o pessoal está entrando, tá bom? Pronto, já colocamos Camila no ar. Agora, já coloquei você, Camila. É só aceitar agora Pronto. Oi, Camila. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda ao nosso espaço instagrâmico de lives e de piques. Prazer ter Tudo você hoje à noite prazer. aqui. A gente vai conversando um pouquinho enquanto o pessoal entra. Já tem algumas pessoas entrando. E aí a gente vai esquentando os motores, fazendo esquenta para a gente falar sobre essa live, que é uma live tão importante, tão legal, e de tanta coisa que a gente tem para falar, às vezes está até em tão pouco tempo, né? Mas de uma coisa muito, muito grande, né, Camila? A gente vai ver Sim. o pessoal entrar, e segunda-feira, às vezes, o pessoal tem meio frio, assim, meio dificuldade de entrar, né? Mas a gente já tem a gente tem a Sandra Epstein, que é uma produtora de essências florais da Araretama. Não sei se você já ouviu falar das essências da Araretama. Já Se ouvi. não ouviu, acho que você deveria conhecer, porque não é porque ela está ao vivo, não, mas é porque realmente é um sistema muito encantador. E a gente vai tendo as pessoas que vão entrando aí. Vai ser muito bom. Oi, a Noriko, que fez live com a gente, que é uma farmacêutica lá de Araraquara, que também trabalha com floral. Oi, Noriko, boa noite. Bem-vinda ao nosso espaço de Pix Araretâmicas. Eu fazia as práticas araretâmicas. Oi, Florzinha, minhas companheiras de jornada de floral aqui. A gente está num mês, né, num período, falando sobre as práticas integrativas. Eu quis trazer para o público do Instagram as práticas integrativas ditas de forma séria, de Sim, forma científica, de estudo, para mostrar para as pessoas que não é que a gente estuda muito para poder falar o que a gente fala e que tem muita coisa boa sendo feita que às vezes não chega para a população. E aí as redes sociais com a pandemia são um grande veículo de comunicação para que a gente faça a ponte entre o que se estuda, o que se descobre, o que se coloca como estudo científico, mas para ser acessível para as pessoas. E aí eu estou sim. trazendo você, entre outras pessoas, para que a gente tenha esse perfil, a gente consiga mostrar para as pessoas que as práticas integrativas são reais. Existem muitas coisas que às vezes as pessoas usam e as pessoas nem sabem que são práticas integrativas e que são estudadas nas universidades, são estudadas cientificamente, e a gente conseguir fazer isso ficar acessível. Então, a gente falou dos florais, a gente falou... Oi, Flor, boa noite. Ela está dando boa noite para todo mundo aqui. Boa A gente falou de noite. florais, a gente falou das práticas integrativas ligadas à dor, a gente falou do que é feito no SUS, com as experiências de quem está no SUS, né? A Noriko, no interior de São Paulo. A gente está trazendo para as pessoas esse conhecimento para que fique acessível para as pessoas, para que as pessoas, o público em geral, a população em geral, não só atendida pelo SUS, mas as pessoas, elas saibam que elas podem ser atendidas por profissionais e que esses profissionais se gabaritam e estudam em várias áreas e que as PICs podem ser usadas em todas as áreas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de PICs que falam de energia, né, Camila? E para falar Sim, disso, a gente trouxe a Camila. A Camila Carneiro, ela é uma enfermeira, especialista em cardiologia e em terapias vibracionais. Ela é educadora em saúde, mestre, doutora e pós-doutora agora, está fazendo o pós-doutorado dela em Ciências da Saúde na Unifesp. É uma enfermeira que trabalha em plantão noturno, que eu já fiquei sabendo, que dá plantão noturno de supervisão, que só Deus para dar plantão noturno de supervisão, lá no Hospital São Paulo, né, Camila? E sim. mestre, doutora, pós-doutora, plantão de supervisão em saúde, e ainda por cima estuda integralidade e tem um neném pequeno. Gente, é muita coisa para uma pessoa só, né, Camila?
Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Obrigada. Essas multifunções e ainda falando, a gente falando de coisas tão sutis, né? Bem-vinda, bem-vinda mesmo. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, viu? E realmente, o que você faz não é brincadeira, não, né? Ó, olha quem entrou. Oi, Belém, você conseguiu entrar, que delícia. A Belém que falou com a gente de Dor ano passado, que eu tive a honra de ter como professora e como coordenadora do meu curso. Foi uma honra. Uma honra, Belém, você está aqui, que delícia, prazer. Então é isso, a Camila está aqui para falar para a gente das práticas integrativas que lidam só com energia. Não que as outras não lidem com energia, né, Camila? Todas as práticas integrativas, elas trabalham com energia. Mas as práticas integrativas, especificamente daquelas que são o universo de estudo e de prática da Camila, elas lidam só com energia. Então, assim, a gente tem energia nos florais, a gente tem a energia mobilizada por uma agulha de acupuntura, mas quais são as práticas integrativas ou como é que a gente cuida só de energia, né? Só aquela pontinha. Ó, a Belém tá te mandando um beijo e uns parabéns. Um beijo. Então, como é que a gente vai cuidar só de energia? Como é que a gente vai fazer isso? Fala um pouquinho para nós, Camila. Boa noite. Boa noite. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu digo que em toda a nossa trajetória, nada é dado se a gente não consegue dar conta da situação. Então, faz parte da minha trajetória ter essas funções enquanto enfermeira, mãe, né? Não dá para abandonar a questão pessoal. E continuar, né, a trajetória de pesquisadora, né, que nós estamos vendo que se não fosse a pesquisa, o que seria de nós frente a essa transição que estamos, e uma delas é a pandemia, né? Se não fosse a pesquisa, o que seria de nós? Bom, seria de nós, é verdade. Refletindo sobre a questão, né, Denise, sobre as práticas que atuam, vamos dizer, diretamente na questão energética. Não que as outras, como você disse muito bem, né, e aí eu trago a reflexão do que práticas integrativas. Né, não vamos adentrar em conceitos muito acadêmicos, mas o SUS, ele fala sobre a questão integrativa, né? E quando fazemos essa reflexão, o que são práticas integrativas? Não dá para deixar de dizer que todas elas atuam no corpo, na mente e no espírito. Porque o indivíduo, o humano, né, quer dizer, o ser vivo de uma maneira geral, e como o ser humano especificamente, que é nosso foco, nós somos compostos de corpo, mente e espírito. Então, eu digo, no livro que eu lancei, inclusive, sobre práticas integrativas e a glândula pineal, né, nós vamos falar um pouquinho dela. A gente vai falar dela já. Qualquer atividade que o humano escolha desenvolver atua em corpo, mente e espírito, seja uma atividade física, por exemplo, uma alimentação. Né? Nós temos estudos mais aprofundados até da energia dos alimentos, né? Que influenciam, né, no ser humano quando ingere. Então, né? Então vamos por aí. Mas as práticas integrativas que atuam diretamente, né? Eu gosto muito dos florais, né, de trazer as reflexões, que nós já temos pesquisas, principalmente, e aí eu puxo um pouquinho, né, para o floral de Bach, que é o que eu estudo, e tem, né, na literatura várias questões já discutidas e aprofundadas em relação ao floral de Bach, não que os demais não sejam importantes. Porque as flores... a gente tem as essências, a produtora dos florais da Araretama, que é a que está aqui presente, ela acabou de defender uma dissertação de pós-graduação em neurociências, dentro do conceito dela. Então, a gente está ebulindo aí. Mas aí, a gente pega a energia, a gente faz assim, tipo caldeirão, como é que é? Conta aí, como é que a gente mexe direto na energia? Né? Sem, por exemplo, uma agulha, sem uma ferramenta. Como que é isso? Como que a gente cutuca a energia, ou cuida, né? Cutuca não. Como é que a gente cuida da energia do paciente direto? Como é que a gente faz isso?
E temos que Conta levar em aí. consideração também a prática, né, da aplicação do reiki, do toque terapêutico, que é a imposição de mãos. Isso nós temos na literatura, né, e o floral você ingere uma substância, né, preparada. Também. Já a imposição de mãos é a sensação do indivíduo, né, no campo energético, que já foi comprovado, né, a existência pela foto Kirlian e demais outros aparelhos, né, e aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a tecnologia, né, para comprovar essa questão, mas são as duas práticas principais que focam a questão energética essencial. Né? Lembrando que a questão energética, quem é que comanda a questão energética e faz essa troca com o universo, com o meio externo ao indivíduo, né? Tudo que é externo ao indivíduo é a glândula pineal. Né? Então, a glândula pineal, né? A nossa amiga glândula pineal. E né, a glândula pineal já foi comprovada por pesquisas, inclusive no Brasil, né, nós temos um grande representante que iniciou, estudioso, né, Dr. Sérgio Felipe, que na sua tese de mestrado identificou, né, estruturas ali que funcionam como campos de energia, né, e baseado na física quântica, na física moderna, nós temos, né, essas relações, que são os conceitos teóricos, certo? Sim, então, a glândula pineal... onde que ela está? Conta para nós. Ela está bem no centro da nossa cabeça, né? Se fizermos um corte, né, transversal, longitudinal, ela está bem no meio, e não é à toa que ela fica ali, né? Porque é a grande antena de relações e de trocas de energia que fazemos a todo momento, né? Tanto com o ambiente quanto com as relações dos seres vivos, os humanos, os animais de estimação, as plantas, né? Então, a gente sempre escuta que no interior de São Paulo, que eu venho, né? Com muito orgulho, a gente falava assim, nossa, fulano veio na minha casa, é de secar pimenteira, né? Não é assim que a gente escuta? Quem determina essas relações, né? Claro que aí a questão energética também depende muito dos nossos pensamentos, né? Olha aí onde os florais de Bach atuam diretamente e também a relação das nossas escolhas enquanto comportamento. Por isso que somos seres indivisíveis. Né? Ou seja, corpo, mente e espírito, tudo junto, tudo misturado. E o que determina esse equilíbrio de energia mediado pela grande maestrina glândula pineal? Somos nós mesmos. Então, quer dizer que a nossa glândula pineal, que ela está ali, eu já estudei algumas coisas do professor Sérgio Felipe, eu sei de algumas estruturas que ele tem estudado, mas se a gente pensar, a grosso modo, ela é o nosso grande roteador de Wi-Fi, né? Ela que ajuda a gente a modular as nossas energias para o ambiente e do ambiente para nós. Mas aquela coisa, você falou da seca pimenteira, e eu sou paulista, então paulistana. Então assim, entrei naquele mercado para sair de lá passando mal. Não é isso? Sim. Então, quem faz essa conexão de fora para dentro, de dentro para fora, é a nossa amiga glândula pineal, que graças a Deus todos nós nascemos com uma igualzinha, com uma dentro de nós, lá dentro da cabeça, para ser a nossa anteninha. E aí, o que é essa ela é bem pequena, né, Denise? E ela é uma glândula pequena, com tamanho potencial, até porque já comprovamos que ela faz o equilíbrio das outras glândulas. Então, existe a questão energética, que a influencia, sim, e ela vamos dizer assim, o que fomenta, o que estimula as demais glândulas. Então, falar de equilíbrio integral, não dá para a gente não falar da glândula pineal. Não tem como. Certo? Ela é a mais fina mesmo. Você falou a palavra toda. É a mais fina.
E ela equilibra. Então, vamos lá, as práticas integrativas. Vamos pensar na imposição de mãos, ou até mesmo a aromoterapia, que dá para a gente entender bastante sobre isto. Aí você falou um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho. Você falou da imposição de mãos, a gente fala do Reiki, que é uma grande prática difundida hoje. A Belém citou aqui o EMF, que também é uma outra prática também, né? A gente tem o toque terapêutico, que, parênteses, foi um dos grandes movimentos, uma das grandes práticas que eu conheci lá quando eu era criança pequena, lembrava a cena na faculdade. Eu falei, gente, é um negócio que eu vou só encostar no paciente no hospital. E foi uma prática desenvolvida por uma enfermeira. Gente, que sensacional! Era uma enfermeira, que é a Dolores Krieger, e o método Krieger e Kunz, né, que foi trazido para o Brasil pela Ana Cristina, nossa colega Ana Cristina de Sá. Mas então, essas práticas que são só de transmissão ou de troca de energia, elas têm uma atuação muito mais direta só da energia, e essa energia ela é modulada pela glândula pineal, é isso? É isso que eu entendi? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que funciona? E modulada, na realidade, com a imposição de mãos, pensando que nós não tocamos, né, na questão física, e sim apenas no campo energético, chamado como áurea em algumas literaturas, né? Sim, certo? É verdade. O campo energético. Como que faz essa relação, né, do campo de energia? Nós temos os chakras. Sim. Os 7, né, e os 7 principais chakras. Uma vez que eles são como círculos que vão ativando, né, o caminhar, vamos dizer assim, né, da energia. Exatamente. Então, o campo energético, ele é um movimento energético constante. E quem faz os giros disso? Os chakras. Inclusive, o chakra significa giros. Né? Lembra da Kundalini, né? que é aquela cobra, enfim. Esse movimento energético é influenciado sempre pelos chakras. Mas quem origina a modulação e a influência direta desse campo, do campo energético, assim, da energia de uma maneira geral, é a glândula pineal. Né? Então, sem ela nada acontece. Nada acontece. Certo? Entendi. Obviamente que nós temos inervações ali, a inervação simpática, parasimpática, que influencia, como já dissemos, não dá para separar, né? Existe uma influência disso tudo. São interconectadas o tempo todo. Interconectado o tempo todo. Então, a influência, né, desse movimento de energia é fomentado e influenciado, sim, pela glândula pineal, que faz, né, essa troca. E o movimento, os giros, influenciam na movimentação energética. Lembrando que os chakras, eles se responsabilizam também, né, são ligados às glândulas. Então, quem equilibra as glândulas também? Né? São os chakras, o movimento dos chakras. Mas a renovação energética, ela é influenciada, sim, totalmente pela glândula pineal, e as práticas integrativas vêm para colaborar, né, equilibrar essas pontes, né, que são os giros, os chakras, relacionados diretamente à glândula pineal. O que equilibra, né, a questão energética humana? Existe sim a influência, né, do terapeuta neste indivíduo. Mas o que vai manter esse equilíbrio energético? O indivíduo. Os seus pensamentos sendo positivos ou negativos. A influência real é do indivíduo. São as escolhas. Entendi. Então, as práticas integrativas, elas ajudam a botar a pessoa de novo no equilíbrio, no eixo. Mas quem vai manter esse eixo sem ele ficar torto é o próprio indivíduo, com a mudança de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. Exatamente. Inclusive, nós temos que levar em conta que a glândula pineal, ela ativa,
né, a questão neurociência, né? O que se chama, não é a amígdala da garganta, mas são as amígdalas, o hipocampo, né? São estruturas, e o sistema límbico. E o sistema límbico. Né? Por que eu sempre digo, né, um exemplo muito importante das práticas integrativas, não só a imposição de mãos, o floral de Bach, mas eu vou dar um exemplo aqui, né, que faz um equilíbrio fantástico, a aromoterapia. Por quê? Nós temos os nossos órgãos do sentido. Certo. O bulbo olfatório, certo? Uhum. Que estimula diretamente o sistema límbico. E quem faz essa conexão, essa ligação entre o bulbo e o sistema límbico? Passa, sim, é a moça. É a moça da glândula pineal. É a bendita nossa amada. Gente, tem que tratar a glândula pineal muito bem, porque senão a gente se lasca. É isso. Resumindo, é isso. É isso mesmo. E como é que a gente cuida bem dessa bonita, maravilhosa que está dentro da nossa cabecinha? A glândula pineal, como eu sempre digo, corpo, mente e espírito. Nós temos que ter uma boa alimentação, né? Porque a glândula pineal, ela produz, a questão fisiológica dela, ela faz a produção de serotonina e melatonina, né? Então, com o escurecer, a produção mais de melatonina, né? Que é um hormônio, não só um hormônio do sono, mas um hormônio que está sendo comprovado em situações, né, de equilíbrio no organismo, tá? Inclusive prevenções de doenças, né, antioxidante e outros estímulos, produção de dopamina, ocitocina, porque ela estimula o eixo do hipotálamo, né, da hipófise. Certo? E serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Do equilíbrio, do bem-estar. Exatamente. Quando que a glândula pineal produz mais serotonina? Durante o dia, certo? Certo, Além de estimular outras regiões, como dissemos há pouco, que também produzem, né, hormônios do equilíbrio do bem-estar. Então quer dizer que a glândula pineal, ela rege a parte biológica, bioquímica, neurociência, e ela também rege a parte energética, né? Energética, aqui, exatamente. A Belém falou assim que vai ajudar para poder funcionar direito, vai ajudar o indivíduo a se responsabilizar pelo cuidado. Exatamente. E aí a Sandra também colocou que é a autogestão do cuidado. É isso mesmo. Perfeito, exatamente. Inclusive, as minhas reflexões sobre a glândula pineal, elas iniciaram no doutorado, porque eu fiz uma reflexão aprofundada de um diagnóstico de enfermagem, né, que fala do autocontrole da saúde. O autocontrole da saúde. E para termos o autocontrole, nós temos que ter o autoconhecimento. Isso mesmo. Você sabe que eu ouvia muito de um professor da faculdade que o conhecimento norteia a conduta. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que acrescentar o autoconhecimento norteia a conduta também. Porque para a autogestão. Para a autogestão. Para a autogestão do cuidado, exatamente. Do cuidado. Na verdade, são conceitos distintos, mas que, na verdade, eles vão se aprofundando. E o autoconhecimento e a autogestão estão diretamente relacionados com o equilíbrio da glândula pineal. Então, nós temos qualquer leitura sobre prática integrativa, as práticas integrativas levam ao autoconhecimento, não é assim? Para a autogestão e aí mais o autocuidado. A autogestão é uma coisa, autocuidado é outra, são conceitos distintos. São conceitos distintos. Exatamente. Então, na realidade, a glândula pineal, nós temos que ter uma boa alimentação, porque temos ferro, manganês, vitamina B, vitamina D, que influenciam diretamente no seu equilíbrio. Exatamente. Começamos pela uma boa alimentação. A atividade física influencia diretamente ao equilíbrio da glândula pineal?
sem Sim, dúvida, com certeza. sem dúvida. As práticas integrativas, sejam elas, né, práticas, eu digo que prática é para o coletivo. Então, as práticas são inúmeras, mas quanto, né, menos a questão mercantilista e que o indivíduo possa ter acesso, melhor. Então, né, apoio o Sistema Único de Saúde, porque eu tenho uma frase, não que eu sou Jesus Cristo, mas que me baseia muito, eu vim para que todos tenham vida, né, que todos tenham acesso às práticas integrativas, porque elas sim favorecem o equilíbrio O integral equilíbrio. humano. Então, quer dizer que se a gente trabalhar essas práticas integrativas que fazem o acesso, e aí eu vou usar os exemplos mais comuns que a gente conhece, Sim, que é o toque terapêutico e que é o reiki, que é o que todo mundo sabe do reiki, eles são diferentes e semelhantes, né? O toque exato. terapêutico, o reiki, mindfulness, o EMF, que a Belém Sim, falou. Então, essas práticas, elas são muito eficientes, porque elas fazem uma muito. atuação energética direta na glândula pineal, e aí tem a interação da energia do terapeuta, a energia, os campos, né, vibratórios. Sim, Energia do terapeuta, energia do paciente e a intenção, que eu acho que a intenção é importante sim, também muito. nessas práticas, né, e essa interação, e elas são de baixo custo. Eu acho que isso é Baixo custo. importantíssimo, a gente fazer o acesso, não só no Brasil, mas o acesso mundial, né, dessas práticas integrativas que podem ser eficientes para o cuidado de saúde e que elas não precisam necessariamente ter um custo Exato. muito alto, né? A gente precisa pura e simplesmente das mãos do Exatamente. terapeuta e do conhecimento, né? E eu acho isso Exatamente. importantíssimo. Então, eu quero que você conte para nós que você tem essa experiência, você tem esse conhecimento dessas práticas que a gente simplesmente precisa da intenção e das mãos. Conta para nós. Sim. Eu tenho a prática, tenho a vivência, né? E o estudo? Exatamente. E eu também trago a reflexão, né? Quando eu pratico, né, essas atividades, o quanto que eu estou em equilíbrio para interagir, porque existe uma troca. Então, né, eu sempre, o olhar e vigiar em relação ao meu equilíbrio, a da minha glândula pineal, para estar, né, em Apta, equilíbrio e para interagir com os indivíduos, certo. certo? Aham, aham, E eu aham. sempre faço as reflexões, né, Denise, sobre as práticas integrativas, olha lá, integrativas, elas influenciam, ocasionam mudanças nas questões físicas, psíquicas do indivíduo, isso já foi comprovado. O toque terapêutico, por exemplo, além do equilíbrio energético, né, já comprovamos por Uhum. várias teses, né, que existe uma mudança de exames laboratoriais, certo? Sim, Existe no Reiki também. Tem no vários reiki mestrados e também, doutorados nesse sentido. exatamente, exatamente. Então, eu sempre chamo a atenção, se nós terapeutas estamos equilibrados para, né, executar a atividade, Sim, temos conhecimento de toda essa questão energética, equilíbrio integral, física quântica, tudo, né? São várias disciplinas que a, precisam né, ser a estudar. estudadas. Neurociência, né? Sim, Então, olha só a questão da integralidade dos serviços e também, né, em relação à questão transdisciplinar. Então, sim, esse indivíduo precisa ser acompanhado por vários profissionais para o equilíbrio. Por isso que eu falo que eu não acredito em doença crônica. é verdade, tem razão. Já falei isso até para o Ministério da Saúde, né? Porque uma vez, a empresa farmacêutica que me perdoem, não que ela não seja necessária, e aí Ela é tem o termo necessária. complementar, né? Sim, Complementar. Ela é necessária. Mas uma vez que o indivíduo tem escolhas, faz uso de práticas integrativas, né? Mudanças no seu estilo de vida devido à sua autogestão e autocuidado. exatamente. Ele não, Ele ele não não cura? desequilibra.
Ele é um Ele não desequilíbrio. cura? Lógico Ele que não cura? Cura. Ele vai E aí vai, volta. exato, e aí vai desmamar o remédio alopático, Com certo? certeza. E Certeza. vamos viver a questão da promoção e prevenção. Olha lá a integralidade dos serviços e de atuação no nível estadual, municipal, né, e federal. Junta Na tudo. realidade, exatamente. Né? Isso nós vamos comprovar com as pesquisas, né, Denise? Nós já temos Sim. pesquisas e estamos nessa trajetória firmes e fortes, né? Apesar da crise financeira para a pesquisa que nós estamos passando, eu estou sentindo muito isso, mas bastante, mas tempos melhores virão. Mas E é temos que ter importante que a paciência. gente, exato, é importante que a gente entenda, porque existem muitas iniciativas, elas são pontuais, mas elas são pontos de luz que estão aumentando de tamanho, de ambulatórios de atendimento da população, em iniciativas, seja ela privada ou pública, em vários lugares. Então, assim, quando eu comecei nessa trajetória, você não via muita gente falando do reiki, por exemplo. Hoje é muito bacana você ver as iniciativas das pessoas, inclusive agora na pandemia, fazer ambulatórios de reiki, sejam eles de forma presencial, quando era possível fazer de forma presencial, atender pessoas de forma presencial com uma sessão de reiki, que faz uma diferença gritante. Eu mesma já fui cliente de reiki, é maravilhoso. E também, na pandemia, o que é o mais incrível dentro das PICs que trabalham com a energia, nessa modulação de glândula pineal, é que você pode fazer à distância. Então, a gente pode continuar trabalhando, a gente pode continuar atuando, e a gente tem canais vibratórios sutis que transmitem a energia. Então, a gente está aqui, a gente vê pessoas em um grupo que se reúnem e fazem envio de reiki à distância, envio de energia à distância. Isso é incrível, porque a gente abre as fronteiras da forma do cuidado de saúde. A gente abre um leque de opções que, multiplicado, ele fica inimaginável e fica acessível. Eu acho que a coisa mais bonita das práticas integrativas que usam mais energia do que outras, se a gente pode chamar assim, é que ela pode ampliar o nosso leque e quebrar fronteiras, abrir fronteiras de trabalho para as pessoas de formas diferentes. A gente consegue continuar como enfermeiras ou não, né, como profissionais, a gente consegue continuar cuidando de pessoas sem ter a necessidade de estar perto. A gente está cuidando das pessoas mesmo à distância em outro país, por exemplo, né? Inclusive, tem pesquisas que comprovam a meditação, né? Então, eu li uma pesquisa que o indivíduo, ele meditava, né, no local. Outro indivíduo com 80 quilômetros de distância meditava também. E identificaram que as ondas cerebrais, elas estavam na mesma frequência, porque eles estavam conectados. E quem faz essa relação? A glândula pineal. São as antenas. Por isso que essas práticas à distância se comprovam aí, né, com esses fundamentos, e também com a questão física, né, dos aparelhos que temos no atual momento, e teremos outros que comprovarão também, essa conexão. Então, a não localidade, o quanto que, né, isso se comprova, independente da distância. Maravilhoso. E essa troca de energia, né? Troca de energia. E aí, isso como profissional de saúde, né, no nosso caso específico, mas que a gente pode, por isso que a gente está trazendo isso abre um leque de possibilidades, e eu ouso dizer que a gente está redefinindo conceitos de cuidado de saúde com essas práticas de saúde, porque a gente está, eu não acho que eles já estão definidos, mas eles estão sendo definidos. Novos conceitos e novos parâmetros de cuidado de saúde, porque simplesmente a gente foi impelido, a gente recebeu um aceleramento, né,
nessas práticas integrativas, tivemos as coisas negativas, né, as dificuldades, ou os desafios a serem cumpridos, sim, mas a gente também teve os grandes impulsionamentos, e eu entendo que um grande impulsionamento para as práticas que cuidam da energia foi exatamente esse. A gente foi obrigado a reinventar a roda dentro deste trabalho. E a gente descobriu que a gente consegue e que pode ampliar um leque de trabalho, de opção e de cuidado de saúde incrível. Eu me lembro que, eu acho que o ano passado, a Belém me comentou comigo que tinha um pessoal na SBED, na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que tinha um ambulatório e que você põe o nome da pessoa e aí eles faziam envio de reiki para as pessoas com dor. Eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, cara, para mim, que estou nesse universo, é uma coisa muito natural. Ah, beleza, vamos lá, botar o nome no ambulatório de reiki. Mas para as pessoas que não têm esse acesso, eu acho isso maravilhoso, porque a pessoa assim, opa, peraí, mas tem um cara que está mandando energia para mim, e se eu minimamente equilibrar o meu ser e fechar o olho e fizer uma conexão, ativar a minha glândula pineal só pelo pensamento, que é o que você falou, que é uma das coisas que ativam a glândula pineal, um pensamento positivo, eu vou receber essa energia que está vindo, sabe Deus de onde. Sim, sim. Né? Inclusive, comprovamos essa relação da glândula com outras estruturas em jovens, adolescentes com depressão, né? O quanto que a região das amígdalas, elas são hiperativadas quando esses indivíduos têm depressão. E o quanto que, né, a neurohipófise e o hipotálamo, eles são ativados a produzir o cortisol, né, que são hormônios do estresse. Do estresse, exatamente, eu ia falar isso, do estresse. E aí é muito interessante que energia que atua diretamente no hormônio, e o hormônio que desequilibra o organismo. E aí, a partir do momento que você equilibra o organismo, você equilibra o hormônio que equilibra a energia. Indivisível. Todo mundo indivisível. O ser indivisível, como você falou, exatamente como você falou. Agora, me conta alguma coisa de como que você, nas pesquisas, e como a gente sabe que tem muitas pesquisas, e para se fazer pesquisa com pessoas, a gente precisa ver um benefício nas pessoas. Como as pessoas, tipo, eu sou uma pessoa comum, não sei, conheço nada de... Como é que eu percebo o benefício de, por exemplo, o toque terapêutico em mim? Como é que a gente conta isso para a população? Esse benefício, como é que você faz eles enxergarem o benefício? Além da questão, né, eu digo que a maior parte da população ainda está, por conta de uma estrutura de saúde, muito ligada à questão fisiológica, né? E as sensações de bem-estar. Então, a população, ela tem, vamos dizer, o ganho em relação às práticas integrativas com as sensações de bem-estar, né? Então, ela tem sensações positivas, com produções de hormônios positivos, que é a serotonina, por exemplo, certo? Com isso, influencia, que é uma rede, a ter bons pensamentos. Então, é um feedback positivo ao indivíduo. E, consequentemente, o fisiológico entra em equilíbrio. Então, o hipertenso, ele controla a pressão arterial. Isso nós já comprovamos, né? Inclusive, a diretriz de hipertensão, ela já tem levado em consideração algumas reflexões, né, sobre isso. Musicoterapia, muitos congressos de cardiologia já refletem sobre isso. E, né? Então, são práticas que o indivíduo em casa, ele pode, né, fazer uso, obviamente, o bem orientado, né, por um profissional e acompanhado também, certo? Sim, então, o controle do diabetes, que são as doenças, né, que influenciam diretamente no equilíbrio cardiovascular, que é o que mais mata, né, são as doenças cardiovasculares, né, inclusive, até práticas de atividade física, o indivíduo, ele começa a buscar, porque a sensação que ele tem de vida, né, então ele acorda mais disposto e ele busca atividades no seu dia a dia que vão se manter nisso,
né? Isso vai manter Então, ele no equilíbrio. no equilíbrio. Então, nós identificamos o quê? Acompanhados num ambulatório de equilíbrio integral. Esse indivíduo tem que ser, sim, acompanhado por um nutrólogo, por um profissional médico. Obviamente que sim. Obviamente que sim, né? Então, uma vez que ele tem toda uma mudança de vida e passa a ter boas escolhas. O que eu digo que são boas escolhas? O que é bom para mim não é bom para você, né, Denise? Sim, com certeza, é verdade. Por isso o autoconhecimento. Porque cada um tem uma trajetória aqui nesse tempo e espaço. É verdade. Então, de repente, eu fico bem disposta e o mundo muda dentro de mim. E as minhas escolhas são diferentes. E aí você é a pedrinha no lago que cai e aí vai fazendo, reverberando ao seu redor. Exatamente. Então, o que eu escutava muito dos meus pacientes, né, no consultório. Nossa, Camila, como eu mudei e a minha família também está diferente, né? Eu digo que tem um terapeuta que me acompanha há muito tempo, porque eu tenho que me tratar para tratar os outros, né? Tem equilíbrio. Então, manter equilíbrio, obviamente. Sozinho ninguém faz nada, né? Então, seria muito ego achar que eu poderia me cuidar. Sim, eu tenho escolhas, mas escolhas para de buscar profissionais, né? Então, o mundo muda para mim quando o mundo muda em mim. Com né? certeza. Então, eu atendi sempre atendi as famílias. Porque era um que falava, eu melhorei, aí o irmão vinha no consultório, o filho vem. É bem assim mesmo. Bem vai assim, então, a família inteira. E que bom que podemos, né, acolher todos esses seres e mudar a vida dessas pessoas. Não somos Deus, porque eu faço 30% e 70% são vocês. Como aprendizado, certo? Todo professor fala isso pra gente, não fala? Olha, eu vou fazer 30%, são as escolhas. Mas que bom que podemos trazer essas reflexões e o quanto que esses pacientes, aí eu trago algumas teoristas, né, da enfermagem, Jean Watson, que eu... Né, é essa relação, né, da metafísica com esses pacientes. Então, quantas vezes eu estava com meu celular em casa e recebia mensagens dos pacientes e familiares. Olha, Camila, né, eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu estou com uma dúvida. E 20 minutos antes eu lembrei daquela pessoa. Então, a relação... É isso mesmo. Ela não acaba no consultório, né? Ela não acaba de jeito nenhum. Não, e isso é comprovado, né? Sim, porque são as conexões, né, que acabam sendo neuronais, mas fora do nosso cérebro, elas fazem muitas conexões. Então, a gente tem, por exemplo, como é que está isso hoje na pandemia? A gente tem ambulatórios, assim, eu sei que você trabalha online, na Unifesp, você trabalha na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, faz o estudo lá, trabalha no São Paulo. Sim. Mas a gente está tendo um ambulatório online de atendimento de práticas, como é que está funcionando isso? Para as pessoas, então, né? Eu não estou atuando no ambulatório, eu atuo de forma individual, tenho atendido algumas pessoas, né? Mas pretendo, né? O Hospital São Paulo tem um ambulatório, eles estão atendendo online, mas eu não estou participando desse ambulatório, porque o meu pós-doc, ele começou a caminhar e pretendemos, no futuro próximo, reabrir o consultório, né, essa é a premissa, para trabalho de equilíbrio integral, acompanhar esses indivíduos, utilizando principalmente diagnóstico, eu sempre digo, não sou eu que escolho a prática, e sim você. Porque é muito ego, eu estudo algumas, eu tenho as possibilidades, mas eu tenho métodos que identificam qual é a terapia melhor para esse indivíduo, chamado radiestesia radiônica, né? Sim, então, com certeza. A iridologia também é um instrumento a identificar os de diagnóstico e terapêutica. Exatamente. Para que esse indivíduo seja direcionado e utilizar a melhor prática para ele. O que é bom para mim não é bom para você.
certo? Perfeito. Lógico. E ele tem um campo de energia, ele tem uma glândula pineal que, né, que responde para mim, enquanto profissional, qual é a melhor prática para ele? Claro que dentro das práticas que eu estudei e me formei. Exatamente, as possibilidades. Como ferramenta de trabalho, né? Sim, lógico. Exatamente. Evidentemente. Então, identificamos as fragilidades e o campo de energia dele responde para nós, né? Qual é a prática que vai trazer o seu autoconhecimento para a sua melhor autogestão. É verdade. Eu tenho um conhecido que foi atendido no ambulatório de práticas de Reiki lá na Unifesp, e ele tinha um histórico de Parkinson, e no período em que ele era paciente do ambulatório, ele teve uma melhora bem considerável do quadro, sim, porque ele entrou no equilíbrio, e foi uma questão muito legal, e ele está super bem até hoje, viu? É muito legal saber isso, porque ele realmente está bem até hoje. Lógico, sim, que a gente sabe que é uma doença progressiva, mas ela, sim, não está tão rapidamente progressiva quanto ela poderia no quadro dele, porque ele foi cliente, até hoje ele faz trabalho, ele é atendido por várias práticas, acho que, se não me engano, ele faz Reiki. Até hoje ele faz Reiki, tem pão. Então, são práticas que estão sendo difundidas, né? Então, a gente, sim, tem acesso da população, então, para quem estiver na live, para quem puder, a gente tem acesso da população. E, sim, as perspectivas de estudo futuras são inimagináveis. Você, aí, como pesquisadora, sim, vai continuar estudando, pesquisando e trazendo para a gente cada vez mais conhecimento para que a gente consiga embasar as nossas atitudes como profissional, sim, e como população a ser assistida, e busque cada vez mais qualidade naquilo que a, sim, gente está buscando para nós mesmos e para o nosso semelhante, né? Sim, sim. Inclusive o que nós temos, já temos, e as perspectivas futurísticas em relação às pesquisas, às práticas, na realidade, são os aprimoramentos das máquinas, né? Na realidade, nós temos máquinas hoje que nos auxiliam nessas pesquisas, os GDV, provavelmente, eu vou utilizar na minha pesquisa. O que é GDV? É uma máquina que tira foto do campo energético dos chakras, né? E faz uma relação com a questão mental do indivíduo, a questão psicológica. Adorei isso. Né? Então, nós temos o GDV e teremos outras máquinas, bem como outros profissionais já utilizaram da ressonância, da tomografia, sim, até do raio-x, que são também, né, máquinas que nós já temos há um bom tempo, que, por exemplo, identificam respostas, por exemplo, de estímulos, de regiões quando o indivíduo medita, por exemplo. A ressonância identifica o consumo maior de glicose na região occipital quando o indivíduo está meditando. Nós temos já pesquisas assim, mas teremos como eu disse, né, tudo tem um ponto positivo. A pandemia, sim, fez com que a parte tecnológica fosse, né, um despertar, e ainda teremos muito mais aparelhos que vão comprovar, né, o que nós estamos tendo como hipótese, né, Denise? Nós temos hipóteses. A Sandra está falando aqui que são interfaces muito importantes, realmente, interfaces importantes que vieram para nos ajudar. Tudo na vida tem dois lados, né? Assim, tivemos as dificuldades, os desafios, mas a gente também está tendo as coisas positivas, e aí as perspectivas futuras, tanto no campo do estudo quanto no campo do desenvolvimento tecnológico dentro das práticas integrativas, que até um tempo atrás não era uma premissa a gente ter esse desenvolvimento tecnológico tão avançado, tanto para acompanhar os diagnósticos, quanto para efetivamente fazer alguma coisa, né? Sim. Lembrando, Denise, o que eu sempre trago as reflexões, né, dos estudos mesmo. As práticas, tudo que é natural, ela pode trazer também pontos negativos se não for bem direcionada? Sim. Com certeza. Então, eu digo assim, prática integrativa, não, como eu disse, não é o terapeuta que escolhe qual é a melhor.
para aquele indivíduo. Segundo aspecto, dar continuidade àquela prática. Então, por exemplo, eu não posso... hoje eu quero fazer reiki. Amanhã eu quero fazer aromoterapia, né? Porque tem a questão do desequilíbrio energético e, consequentemente, fisiológico. As práticas integrativas, elas não são inócuas. Ou seja, elas têm alterações, sim, comprovadas já com pesquisa. Então, o terapeuta precisa estar em equilíbrio, em primeiro lugar. A prática deve ser escolhida, sim, mediante a esses processos, como eu citei, a radiestesia, a iridologia, né? Sim, e o indivíduo ele tem que dar continuidade àquela prática e ser acompanhado por profissionais da saúde. Então, não é simples. Estejam estudando. E aí, assim, Exato. Falando dos aparelhos, a gente vai ter aparelhos que vão ajudar a medir e a tratar, a cuidar dessa pessoa. A Sandra colocou aqui aparelhos que vão captar regiões com maior sutileza. É sensacional isso, né, gente? Eu sou super fã da tecnologia, isso é lindo demais. Sim, e comprovar essas hipóteses, né? Então, prática integrativa não que muitas vezes a gente encontra para isso, me preocupa, certo? Então, como é que se escolhe a prática integrativa dessa maneira? Ele tem que ser acompanhado, e não é ele que escolhe fazer isto ou aquilo, porque pode levar a alterações significativas a ponto de tumores, certo? E aí, em vez de entrar em equilíbrio, ele piora a questão do equilíbrio. Piora o desequilíbrio. Né? É verdade. Então é isso. É verdade. A Sandra colocou que a gente vai estar vendo uma convergência entre o profissional, a técnica e a autogestão. Exatamente. Tanto a gente como pessoa, né? Quanto o outro, quanto o cuidar do outro. É muito, muito, muito incrível. E aí, assim, as perspectivas de pesquisa futuras cada vez mais abrangentes e abrindo fronteiras, né? Desbravando fronteiras. São os novos... Você como pesquisadora e a gente como comunicadora dessas pesquisas ou como utilizadora, como profissional desse trabalho de pesquisa que é tão bem feito, a gente está desbravando novas fronteiras. Somos os novos bandeirantes, os bandeirantes da nova era. Sim, com certeza, né? Com certeza. E sempre humildes, né, Denise? Sim. Gente, que mais você trouxe para a gente de perspectiva? Eu sei que você está estudando, você já falou que pretende trabalhar com integralidade, e hoje você consegue atuar com essa integralidade. Quais as perspectivas de futuro? A perspectiva individual, minha. Tudo, Sim, na realidade, o que eu pretendo no futuro próximo é conseguir reabrir o consultório e trabalhar a questão do equilíbrio mesmo, né? E fazer essas pessoas terem esses entendimentos e autogestão, né? Porque ninguém é dono de ninguém, né, Denise? Na realidade, a gente tem que preparar esses indivíduos para que eles consigam se autogerir. Quem sou eu, né? É verdade. As pesquisas, dando continuidade, além do pós-doutorado, que é uma pesquisa inicial, mas depois continuar né, utilizando a tecnologia e comprovando essas práticas, né, o quanto que muda, né, altera o campo energético, o equilíbrio mental e, consequentemente, o fisiológico, né, com pesquisas realmente de intervenção nesses indivíduos. Né? Ai, gente, e também a questão nos órgãos públicos, né, um futuro próximo, de atuar como gestora, né? Exatamente. Então, a questão da pesquisa, educadora como sou, né, ministro atividades educativas, inclusive, né, estamos tentando abrir pós-graduação, e né, vamos dizer assim, expandir, porque eu não sou eterna, né? Sim, a gente tem que aqui é uma passagem, preparar pessoas, exatamente. Expandir as fronteiras e semear sementes para que elas possam germinar e mais pessoas possam realmente integrar as atividades e exatamente.
E, na verdade, o grande objetivo nosso, né, é para que a gente consiga ser parte de um todo, de um futuro melhor, né, Camila? Esse acho que é o Exatamente. nosso grande, acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Como ser humano, como transitando neste aqui e agora, como somos nesse momento, Sim, nas nossas atividades, acho que o grande barato nosso é esse, né? É a gente sim, poder fazer parte de transformar ou de semear coisas boas para um futuro melhor e para um mundo melhor. Não só para os nossos, mas para a humanidade como um todo. Acho que exatamente. pelo menos acho que isso é o que eu pretendo, o que a gente busca, mas eu acho que também é uma busca sua, né? Sim, e na realidade, pensar no seguinte: sozinha eu não sou. De jeito nenhum. Em outros, né, estados, países, tem pessoas semelhantes e que possamos nos encontrar para troca e aqui nesse tempo e espaço cumprimos da melhor maneira possível, Da, da né, forma essa mais, missão. da forma mais elegante possível, é isso. Exatamente. E que Perfeito. as pessoas tenham vida e equilíbrio, é esse o que eu mais desejo. E me respeite, né, e com todo respeito à questão mercantilista e comercial, mas que todos tenham acesso, Que né? todos tenham acesso, é verdade, é isso mesmo. Então, para quem quiser saber, a nossa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Então, se quiser depois compartilhar, compartilhem à vontade a Sim, informação, porque a informação ela tem que ser compartilhada para ela chegar no maior número de pessoas, esse é o grande objetivo, né? sim. Depois a gente vai subir ela no canal no YouTube, que é o Denise Giarelli. Então, também vai estar disponível lá no Denise Giarelli no YouTube, em dois formatos diferentes para a gente expandir a informação ao máximo. Camila, foi um prazer. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo a gente até agora. Foi uma honra poder conversar com você, aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais, saber que tem realmente uma pesquisa tão bonita por trás disso, de coisas que eu sempre li, que eu sempre confiei, sempre soube que era verdade, mas que agora a gente consegue botar ali no preto e no branco. Provar. No preto e no branco. Camila, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Muito, muito, muito obrigada. E continue cada pesquisa que você tiver, você vem aqui e conta para nós os Bem, resultados, tá bom? Combinado? tá bom. Combinar. Eu que agradeço, primeiro, né, pela oportunidade, que é um espaço que nós temos para divulgar e expandir, né, seja do ponto de vista energético, né, enfim, a questão humana em si. Agradecer as pessoas que participaram e eu vi uma pessoa especial que entrou também e eu quero fazer uma chamada, o Francisco, que é esposo da babá do meu bebê, que se não fosse Oi, por ela, eu não conseguiria, né? obrigada, babá! O Francisco, que também é uma pessoa maravilhosa, o João adora ele. Né? Então, Ai, que eu delícia! agradeço, são pessoas importantes na minha trajetória, e o João adora ela. Nossa, adora todos eles da família, mas ele tem um carinho muito grande. Graças a Deus, nós temos pessoas nessa trajetória que nos auxiliam. Então, um beijo, Francisco, e a Gil, o João chama de Gigil. E é isso. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e que Todos todos nós. tenham um equilíbrio suficiente para que possam cumprir toda a trajetória nesse tempo e espaço. Maravilha, querida. Um beijo para você, um beijo Um para o seu João. beijo. Obrigada, obrigada. Um beijo Um grande a todos. beijo para todos. Obrigada, gente. Boa Tá? noite. Boa noite.